Olá, querido, tudo bem? Meu nome é Bolivar, eu sou pastor na Igreja Metodista Livre e eu gostaria de compartilhar hoje um pouco com você sobre evangelismo. Então, se prepara, nós temos um caminho relativamente longo, mas com certeza vai ser abençoador para a tua vida, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é o que é evangelismo? Se nós pensarmos do ponto de vista bíblico, nós podemos lembrar do livro de Romanos. Ali no livro de Romanos, traz o processo de evangelismo de uma forma bastante clara e bastante completa. São 9.500 palavras, mais ou menos de 38 a 50 minutos de leitura. E pensando nisso, como ficam as nossas estratégias de evangelismo? Como ficam os métodos que nós usamos para evangelizar? Será que eles são métodos completos? Será que não são completos? Quando eu entrego um panfleto na rua e eu digo que isso é evangelismo, quando eu faço uma ação em um farol e digo que é evangelismo, quando eu faço uma boa ação, eu dou algum presente, eu sou gentil com uma pessoa e digo que isso é evangelismo, será que é de fato ou não? Aqui você tem um quebra-cabeças com algumas palavras isoladas que você pode tentar formar uma ideia. Então pensa um pouco, o que você consegue formular com as palavras morreu, Jesus, assistindo, caminho e martírio? Talvez dê para formar algumas frases diferentes, mas num contexto geral, talvez você vai lembrar da morte de Jesus e que ele morreu como nosso Salvador e que tinham pessoas assistindo, né? Talvez essa ideia passe pela sua cabeça. Mas olha qual que é a frase correta se nós juntarmos todas as peças do quebra-cabeça. João morreu de tédio assistindo no YouTube Jesus no caminho do martírio. O que acontece normalmente é que nós pensamos que dando algumas dicas de quem é Jesus, fazendo algumas boas ações, sendo legal com as pessoas vão conseguir entender a mensagem do Evangelho. Mas isso é muito difícil. É muito difícil juntar todas as peças e entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. E ainda mais é difícil entender que nós somos substituídos na cruz, que nós merecíamos a morte, mas pela graça de Deus nós recebemos a vida eterna. Então, evangelismo, do meu ponto de vista, é uma mensagem um pouco mais completa. É uma mensagem que conta uma boa notícia. E uma boa notícia fragmentada nem sempre é uma boa notícia. Ela pode trazer um sabor de salvação, mas sem necessariamente salvar as pessoas. E é por isso que eu gostaria de falar desse método com você. Quais são as dificuldades que as pessoas costumam enfrentar durante um processo de evangelismo? Uma das principais dificuldades é o processo de abordagem. As pessoas ficam pensando mil maneiras de como chegar na outra pessoa para iniciar uma conversa. Alguns utilizam o meio natural, o ambiente onde elas estão, já puxam uma conversa sem grandes pretensões e conseguem iniciar facilmente o processo de evangelismo. Mas outros não. Outros ficam pensando em como iniciar a conversa, o que seria interessante para chamar a atenção das pessoas. Uma outra coisa que é um problema durante o processo de evangelismo é a resistência pessoal. Geralmente, quando as pessoas percebem que a gente vai falar de religião, existe uma resistência. De onde será que é essa pessoa? Será que ela quer me convencer? Será que ela quer tirar alguma coisa de mim? Por que ela está falando comigo? Então tem uma resistência pessoal. E muitas vezes não está nem ligada à religião, está ligada ao simples fato de que as pessoas são desconfiadas por natureza. Um outro fato é a correria das pessoas. Para falar 40, 50 minutos, uma hora e meia com alguém sobre Jesus, você tem que ter uma certa intimidade com a pessoa tem que estar muito animada, muito afim de te ouvir, e mesmo assim, algumas pessoas não conseguem concluir, nem num período longo. Outra coisa que é um problema, uma dificuldade, é a falta de clareza na mensagem. A pessoa fala de salvação, mistura com criação do mundo, de repente fala de política, de luta, de fome na África e uma série de outras questões
e não consegue fechar uma ideia. Então, isso é um grande problema. E um problema a mais aqui que eu marquei é a ineficiência da metodologia usada. Às vezes, a pessoa tem uma ideia concisa, ela consegue abordar da forma correta, ela quebra a resistência pessoal, ela consegue ter clareza no que ela está falando, mas a metodologia não é eficiente para fechar a ideia e levar a pessoa à tomada de uma decisão, se ela quer ou não aceitar Jesus. Então, uma metodologia ineficiente também pode ser um grande problema. Uma pergunta que às vezes vem no coração de algumas pessoas, em especial da nossa igreja, é a seguinte: bom, mas eu sou de uma igreja Nikkei. Eu evangelizo através da amizade, do relacionamento, e isso toma tempo. Ok, realmente esse é um método muito eficiente e certamente é um método que alcança mais pessoas a longo prazo. Mas a questão é a seguinte: você sabe efetivar o evangelismo? Se você tem um amigo que vai na igreja já há 2, 3 anos e em um dado momento ele pergunta para você: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como foi feita a pergunta do jovem rico para Jesus. Você saberia fechar esse evangelismo? Você saberia fazer um apelo para essa pessoa e dar a oportunidade dela aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? É muito importante a gente ter essa noção de como fazer isso. Porque, caso contrário, nós perdemos grandes oportunidades, oportunidades que nós aguardamos durante uma vida inteira, às vezes. Por exemplo, às vezes é um pai, um avô que está pronto para receber a Jesus, mas nós não sabemos como efetivar. Esse método que eu vou te passar, em 20 minutos você vai conseguir explicar para a pessoa com clareza o plano da salvação e ela vai poder tomar uma decisão por Jesus. Eu gostaria de compartilhar um pouco aí com você o meu testemunho pessoal. Durante muitos anos da minha vida, eu tinha dificuldade de evangelizar. Eu tentava meios diferentes, inventava todo tipo de discurso, desenvolvia técnicas onde eu envolvia a pessoa, fazia perguntas, e mesmo sendo extremamente criativo, quando eu terminava o evangelismo, tinham algumas dúvidas que passavam pela minha cabeça. Uma delas era a seguinte: será que eu consegui expor a mensagem do Evangelho completamente? Outra dúvida era assim: será que eu falei das responsabilidades que a pessoa tinha ao aceitar Jesus? Algumas vezes também aparecia uma outra dúvida: será que eu expus os privilégios de ser cristão? E no fim das contas, vinha um sentimento misto de culpa e de alegria, porque eu não tinha certeza se eu tinha conseguido concluir o evangelismo com sucesso. Algumas vezes, as pessoas aceitavam a Cristo, elas tomavam uma decisão por Jesus, mas eu ficava pensando: será que eu manipulei essa pessoa? Será que eu induzi ela a tomar essa decisão? Ou será que ela tomou porque ela quis? Nesse método que nós vamos apresentar, a pessoa tem a liberdade de tomar uma decisão no final, e essa decisão tem que ser genuína. Ela pode aceitar ou não a Cristo. Ela precisa, na verdade, entender a proposta. E uma coisa que era muito triste para mim é que, naquela época que eu comecei a evangelizar, os pastores sempre perguntavam: esse ano, quantas pessoas você trouxe para Jesus? E eu ficava extremamente decepcionado, porque muitas vezes a resposta era nenhuma. E quando a resposta era alguma, eu não tinha certeza se aquela pessoa realmente tinha aceitado a Jesus ou tinha aceitado o meu discurso. O tempo foi passando e, em oração, já desesperado ou desesperançado, vamos dizer assim, de que um dia eu poderia evangelizar de uma forma adequada, eu descobri o método que eu vou compartilhar com você. E depois que eu aprendi, estudei bastante esse método, eu fiz uma primeira tentativa. Eu estava viajando de uma cidade para outra e uma pessoa pediu carona na beira da estrada. Eu me senti movido pelo Espírito a dar carona para aquela pessoa e resolvi evangelizar durante aquela viagem. A pessoa ouviu durante 30 minutos o plano da salvação e quando nós chegamos na cidade de destino, ela estava orando e aceitando a Jesus. E ali, pela primeira vez, eu descobri que eu tinha conseguido fazer um evangelismo eficiente,
que a pessoa tinha entendido todo o plano da salvação e tinha tido uma oportunidade real de tomar uma decisão por Jesus. E a partir desse momento, muitas pessoas tomaram decisões por Cristo através desse método de evangelismo que eu vou apresentar para você. O poder não está no método. O método ele só traz uma clareza da mensagem do Evangelho. O poder está no Espírito Santo. Mas a nossa parte é informar a mensagem de uma forma adequada. O que nós vamos aprender a fazer aqui, na verdade, é contar uma história bem contada. Nós vamos envolver a pessoa, vamos fazer algumas perguntas para ela, mas as perguntas são praticamente retóricas. Então, assim, nós já sabemos mais ou menos qual vai ser a resposta da pessoa. Por isso, é importante a gente contar de uma maneira bem contada a história que nós vamos aprender. Você vai ver que o método é bem interativo, que a pessoa sempre conversa com a gente, mas se você fugir muito do caminho, se você fizer perguntas que você não quer saber a resposta, provavelmente você vai alongar demais a conversa e não vai conseguir fechar o seu pensamento. Então a ideia aqui não é manipular a pessoa, mas a ideia é você conseguir fazer com que ela entenda de uma forma participativa aquilo que você está apresentando para ela. Quando a gente vê os personagens da Disney, o que a Disney vende? Ela vende design, ela vende cor, ela vende uma série de coisas. Mas o que ela vende de mais importante são as histórias. As histórias são tocantes, são impressionantes, as histórias alcançam as pessoas. E se você souber contar uma história correta, bonita, emocionante, a história que Deus contou sobre o evangelismo, né, sobre a mensagem do evangelho, você vai alcançar o coração das pessoas também. Por que usar um método? Essa imagem que você está vendo do lado aqui é a imagem do pastor Ray Comfort. Ele desenvolveu o método de evangelismo bíblico. Você pode encontrar alguns materiais dele na internet. E a nossa base de evangelismo vai ser esse método. Então, eu estou dando os créditos ao pastor Ray Comfort. Eu não uso exatamente o método que ele usa, porque o método que ele usa é extremo impacto, né? E acredito que da maneira como ele faz, talvez para a nossa cultura, para a nossa realidade, não faça tanto sentido. Mas eu gostaria de abordar com você por que usar um método, por que usar esse método especificamente. Primeiro, porque ele tem uma abordagem definida. Você treina a abordagem e você não precisa ficar pensando infinitamente nas maneiras de abordar uma pessoa. Então, eu vou te ensinar maneiras bem simples de fazer essa abordagem e são maneiras padrões que vão servir para a maior parte das pessoas ou para quase todas as pessoas. Depois, porque o método ele apresenta uma forma de quebra de resistência. A pessoa que estava fechada em si mesma fica curiosa com a tua proposta e ela resolve conversar com você, iniciar um diálogo e quebrar aquele cenário religioso que a gente costuma ter no começo de uma conversa evangelística. Depois, porque o método ele traz uma exposição concisa, rápida e definida daquilo que você deve falar para a pessoa. Então, se você tem 10 minutos, 20 minutos, você consegue fazer uma exposição adequada nesse tempo, de forma que a pessoa compreenda toda a mensagem do Evangelho. E por fim, porque um método ele tem uma eficiência comprovada. Algumas vezes a gente pensa, mas eu sei fazer do meu jeito, eu prefiro fazer com um improviso, eu sei a melhor maneira de abordar. É verdade que algumas pessoas realmente dominam a arte de expor o evangelho em diversas situações. Mas na maior parte das vezes, não é tão fácil assim. As situações, elas ramificam para diversas formas de diálogo, né, diversos caminhos, e nós acabamos não conseguindo expor aquilo que nós queremos. Agora, o método de evangelismo, ele tem uma eficiência comprovada. Milhares e milhares e milhares de pessoas aceitaram Jesus seguindo esse método. E você pode adaptar ele de acordo com a tua realidade e trazer essa mensagem do evangelho para a pessoa. Minha dica para você é aprenda exatamente da maneira como nós vamos ensinar num primeiro momento. E depois você vai conseguir aplicar da melhor maneira possível, da tua maneira, a mensagem do evangelho, tá bom? Você vai poder customizar para aquilo que você acha mais adequado. Para nós finalizarmos essa primeira parte,
Eu gostaria de apresentar para você uma simulação do método de evangelismo que nós vamos usar e depois eu vou explicar certinho como fazer cada passo desse método, tá bom? Mas presta atenção, a Raquel hoje tem 11 anos e ela está explicando para mim, que sou um adulto, como fazer esse processo evangelístico. Eu não estou facilitando para ela no processo. Talvez eu diga isso no vídeo, eu não me lembro se eu cortei essa parte ou não. Mas é muito importante você entender isso, que mesmo uma criança pequena pode usar esse método e ele não é um método complicado. É só guardar a história que você vai conseguir usar. Então, vê aí o vídeo e depois me diz o que você pensou sobre ele, tá? Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Raquel, minha filha. Ela acabou de chegar do colégio e a gente vai demonstrar para vocês o método de evangelismo que a gente usa sempre. Mas o que vai ter de diferente hoje? O diferente é que a Raquel vai me evangelizar. Geralmente eu faço esses vídeos e gravo com outras pessoas, mas eu faço. E aí eu acho que fica na cabeça das pessoas, mas você conhece bem o método, você é pastor, você é adulto, você já fez diversas vezes. Então, vamos ver do ponto de vista da Raquel. A Raquel hoje está com 11 anos, e inclusive eu estou falando isso aí porque quando ela assistir com 20 anos esse vídeo, né, ela vai lembrar desse momento. E vamos deixar a Raquel então fazer esse processo e eu vou responder da maneira como eu responderia desde o início, né? Não vou tentar facilitar para ela, mas vou responder aqui. Se tiver alguma dificuldade, alguma falha no meio do caminho, a gente vai deixar a falha e vai continuar, vai consertar, só para você entender como é que funciona, tá bom? Então, vamos lá. A partir de agora a gente está na simulação, tá? Vai lá, Raquel. Oi, pai. Oi, Kel, tudo bem? Tudo. Pai, eu posso fazer um jogo que eu aprendi na igreja com você? Um jogo? Uns 20 minutos, 20, 30. Tá bom, vamos lá. Ó, começa assim. Fala pra mim 10 marcas de carro. 10 marcas de carro? Vamos ver. Chevrolet, Volks, Fiat, Hyundai, Toyota, BMW, Mercedes, Porsche. Eu acho que 7 tá bom, vai. 7 tá bom, 7 tá bom. Você fez bastante, vamos dificultar. Agora fala pra mim os 10 mandamentos. Eu acho que os 10 mandamentos eu acerto, hein? Vamos ver? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o dia de descanso, o sábado, não roubar, não matar, não dar falso testemunho, não adulterar, não cobiçar as coisas dos outros. Só lembrei 9. Foi bem, foi bem. Você sabe pra que serve Os 10 mandamentos? Filha, eu aprendi que os 10 mandamentos eles servem pra gente obedecer, né? Pra fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Sim, mas você sabia que também são regras de relacionamento com Deus? Regras de relacionamento? Como assim? Por exemplo, se um amigo sempre mentisse pra você, dá pra conviver com ele? Não, né? Eu acho que os amigos têm que falar a verdade um pro outro, né? Então, se um amigo sempre queresse suas coisas, cobiçar suas coisas, dá pra viver com ele? Não, eu queria que meus amigos ficassem felizes com o que eu ganho, né? Não que eles cobiçassem o que eu tenho. Então, se um amigo nunca te colocasse em primeiro lugar, dá pra viver com ele? Não, né? Amizade é a gente colocar os outros em primeiro lugar na vida da gente, né? Sim, então é assim que Deus sente também. É assim que Deus se sente? Em que sentido? Deus fica chateado com a gente também, Deus não é nosso amigo. Quando a gente quebra os mandamentos? Sim. Entendi. Mas vamos aqui, alguma vez você já mentiu? Se eu já menti? Sim. Eu posso falar isso pra minha filha? Pode, já menti. Quem mente é o quê? Quem mente é mentiroso, né? E quantas vezes você precisa mentir pra quebrar o mandamento? Uma vez só, né?
Então, alguma vez você já desonrou seus pais? Já desonrei. Quantas vezes precisa errar para quebrar um mandamento? Uma vez só. Então, alguma vez você já cobiçou alguma coisa? Já, infelizmente já. Quantas vezes precisa errar para quebrar um mandamento? Uma vez, né? Então, você percebe a dívida que você criou enquanto você fazia essas coisas com Deus? Percebo, no sentido de Deus ficar chateado assim com a gente. Sim. Como que você pretende pagar essa dívida? Kel, eu vou fazer o que eu faço sempre, né? Eu vou pedir perdão pelos meus pecados e eu acho que Deus vai perdoar. Sim. Tá, digamos que eu vou na sua casa, pegue seu carro e gastasse todo o dinheiro e ligasse pra você pedindo perdão. Tá resolvido? Não, né? Porque eu quero meu carro de volta e se você roubasse meu carro, provavelmente ia ligar pra polícia, né? Tá. Você tem mais alguma ideia de como você pode pagar? Tem uma coisa que eu acho que é mais legal, tipo, eu fiz uma coisa má, né? Então eu vou fazer uma coisa boa. E aí eu vou tentar pagar o mal com o bem. Pode ser? Pode. Vamos ver. Digamos que eu fui na sua casa, peguei seu carro, desse pra alguém que precisasse bem mais do que você, ela gastasse dinheiro no carro, tá resolvido? Não, acho que não. Na verdade, o que eu estou entendendo que você está querendo me dizer é assim, né? Se você fosse lá na minha casa, roubasse meu carro e desse para outra pessoa, por exemplo, Sim. né? E aí, se isso resolveria o problema, não resolveria. Por mais que fosse ajudar outra pessoa, não resolveria. Sim. Você tem mais alguma ideia? Kel, eu já ouvi, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas tem gente que fala que se você for na igreja, se você der dízimo na igreja, resolve, né? Mas você acha que resolve? Tá, digamos que eu vou na sua casa, pegue seu carro, gaste todo o dinheiro, mas deixe só um pouquinho. E eu dou no dízimo e na oferta. Tá resolvido? Não resolve, né? Então, tem mais alguma ideia? Não. E você acha que com Deus é assim também? Sim, Deus Sim. também fica triste. Deus não é bobo, né? Não é. Entendi. Mas tem uma solução. É? Em Romanos 6:23, fala que o salário do pecado é a morte. Isso não parece uma solução boa, né? Então, digamos que quando você morre, você paga pelas mentiras. Certo. Como que você pagaria pelo resto? Então, quando eu morro, eu pago pelas mentiras, né? E o resto? O resto... sei lá, eu já falei que eu não sei resolver, eu acho que eu continuo não sabendo. Então, fala que vai ter uma lei, que vai ser os mandamentos. E vai ter o juiz, que vai ser Deus. E quem seguiu a lei vai pro céu. Quem não seguiu vai pro inferno. Como você se sente sabendo e ouvindo isso? Isso aí que você está falando que vai ter é no julgamento final, que o pessoal fala? Sim. E aí Deus vai julgar com os mandamentos. Sim, vai ser a lei. Como que eu me sinto? Eu tô ferrado. Porque eu já fiz um monte de coisa errada. O que vai acontecer com quem não tiver feito coisa errada? Vai pro inferno. Vai pro inferno? Vai. Tá. Tá, mas e aí? Eu faço o quê? Mas você sabia que também tem uma solução boa? É? Qual que seria essa solução? Esqueci. Jesus, morreu no nosso lugar. Você vê isso como uma solução? Raquel, não me parece uma solução boa não, né? Ainda mais nessa imagem aqui, ó. Então. Jesus está tão para baixo, tão caidinho aí, morto. Por que isso seria uma solução? Vamos contar uma história para explicar.
Um homem cometeu muitos pecados. Não, um homem cometeu muitos crimes. Crimes. Igual você cometeu muitos pecados. Uhum. E ele foi condenado por cadeira elétrica. Uhum. Igual como você foi condenado para o inferno. Uhum. Mas um homem que amava muito ele, olhou e falou, não quero que ele morra. Quero morrer no lugar dele. Uhum. Assim como Deus morreu no seu lugar para pagar os seus pecados. Entendi. Entendi. Então, Jesus morreu no meu lugar, igual esse homem que amava o outro homem morreu para pagar os pecados, para quitar o erro dele lá. Sim. Entendi. Mas, Raquel, por que eu não me sinto perdoado então? Isso aqui já aconteceu faz 2000 anos, não aconteceu? Sim, mas é porque falta uma parte. O que falta? Você precisa aceitar que ele morreu por você. Você precisa aceitar ele como seu único e suficiente salvador. Você sabe como que faz isso? Não sei, Kel. Como é que faz? Por meio de uma oração. Que você vai falar que se arrepende e vai aceitar que ele morreu nesse lugar. Você vai aceitar o presente que ele te deu. Você quer fazer essa oração? Eu quero. Eu quero fazer oração. Você sabe fazer oração? Essa parte Não sei. essa parte a Raquel está aprendendo ainda. A gente já sabia que não ia dar certo essa parte. Mas é isso, gente. Nesse ponto, né? A Raquel faria uma oração comigo. Ela já sabe a estrutura, né? Que a pessoa tem que dizer que se arrepende, que a pessoa precisa reconhecer que precisa de um Salvador, que ela precisa aceitar Jesus como Senhor, né? E viver a vida inteira ao lado de Jesus. E por fim, né, a gente usa uma ilustração na oração de falar para escrever o nome no livro da vida, de proteger no dia do julgamento, para ser o nosso intercessor, aquele que vai estar do nosso lado. Cada um faz essa oração de um jeito, né? Não tem um jeito certo, um jeito errado, mas tem algumas declarações centrais que a pessoa precisa fazer. E depois do evangelismo, a gente vai convidar a pessoa, talvez, para começar um curso de batismo, para frequentar a igreja com a gente gente dar continuidade no processo de crescimento. Então, é isso aí. Obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado do evangelismo da Raquel. Tchau, tchau, gente.